Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Saudações tricolores, Central no ar mais uma vez, hoje para falar de um jogador que eu acho que pode acabar pintando no Fluminense. Vamos comentar as possibilidades, né, desse retorno dele ao Fluminense, né? Se seria bom, se seria ruim, enfim, vamos comentar tudo aí que possa envolver um possível retorno desse jogador ao Fluminense, tá certo? Então, vou soltar a vinheta, fica comigo, já já a gente comenta bastante. Meus amigos e minhas amigas, antes de começar o vídeo propriamente dito, como de praxe aqui no canal, vou pedir para você se inscrever, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo, tá certo? Deixando o like, você ajuda o nosso canal a crescer, a ser divulgado aí pelo YouTube. O algoritmo do YouTube vai mostrar a gente para cada vez mais gente. Compartilhando, você, obviamente, né, chama mais gente para o debate com a gente, mais gente para conhecer a Central. E se inscrevendo, ativando o sininho, você não perde nada do que a gente postar, tá certo? Hoje tem Fluminense, então hoje tem pós-jogo da Central, logo após a partida contra o Júnior Barranquilla, tá certo? Meus amigos, vamos lá. Marcos Paulo, pois é, Marcos Paulo, cria de Xerém, né? Não está vivendo uma boa fase desde que saiu do Fluminense rumo ao Atlético de Madrid, está emprestado ao Famalicão de Portugal e não está conseguindo performar por lá, né? Marcos Paulo não tem jogado no Famalicão. Segundo aqui o site SofaScore, que eu gosto muito de usar para estatísticas, né? Na Liga Portuguesa dessa temporada, né, que já está caminhando para o fim, o Marcos Paulo fez apenas 15 partidas, tá? Sendo somente 7 como titular lá pelo Famalicão e não fez nenhum gol. Uma média aí de 45 minutos por partida, né? Num time que não é tão forte no futebol português. É algo que é preocupante para o jogador, né? Que era um jogador que a gente via com muito futuro, né? No futebol. A gente tinha expectativa, né, dele ser uma grande venda do Fluminense, acabou saindo de graça naquela situação toda, né? Ficou um pouco complicada. Eu, particularmente, fiquei um pouco chateado com o jogador pela maneira que ele saiu, mas muito mais com a diretoria do Fluminense, que eu acho que foi quem realmente acabou vacilando, né, nessa situação aí do Marcos Paulo. Acho que, assim, a gente tem que cobrar quem é nosso. O jogador de futebol, ele tem outros interesses. O interesse dele não é necessariamente o bem do Fluminense. Ele está querendo saber da carreira dele. Então, assim, gratidão para mim é uma coisa que não se cobra. Tá? Gratidão você tem ou você não tem, entendeu? E aí você não cobra. Não adianta, se você ficar querendo cobrar gratidão, tu vai viver sempre decepcionado. Então, assim, o jogador foi filha da puta com o Fluminense, falando português claro? Acho que foi um pouco, tá? Mas para mim o grande culpado vai ser sempre a diretoria do Fluminense, tá? Demorou para começar a querer renovar com ele e não tem nada que ficar pensando em gratidão dos outros, não tem que contar com o ovo no cu da galinha, falando português claro, tá? Como a diretoria do Fluminense teoricamente está lá, né, deveria estar pensando no bem do Fluminense, é deles que eu cobro. Para mim, esses aí são os maiores vilões, no caso, Marcos Paulo. Poderia, né, esse embrolho, essa situação, atrapalhar um possível retorno do Marcos Paulo ao Fluminense? Acho que sim, evidentemente, né? A saída do Marcos Paulo do Fluminense foi conturbada, né? O presidente Mário Bittencourt falou que confiava no jogador, que falou que não queria deixar o Fluminense sair de mãos abanando na negociação, jogou uma pressão para cima do jogador, o jogador acabou saindo do Fluminense de graça, então ficou aquela coisa, uma situação feia. Eu acho que ficaria ruim tanto para o jogador e para o seu empresário voltar para o Fluminense. Acho que eles não gostariam muito disso por conta desse clima. O Mário Bittencourt, a gente sabe, né, que tem um ego do tamanho do mundo. Talvez não fosse, né, atrás do Marcos Paulo, justamente por conta desse imbróglio. Então, se eu acho improvável um retorno dele, por que eu estou falando dele nesse vídeo? Bom, meus amigos, é muito simples. Marcos Paulo subiu com o Fernando Diniz, tá? Para o time do Fluminense. Fernando Diniz assumiu o Fluminense, já falou que quer reforços, que indicou alguns jogadores. Marcos Paulo subiu com ele, tá? Marcos Paulo gosta muito do Fernando Diniz, foi um dos jogadores que mais se emocionou ali na saída do Diniz, postou textão no Instagram, foto. Agora que o Fluminense anunciou a contratação do Diniz, Marcos Paulo, depois de muito tempo sem ouvir ele comentar nada do Fluminense, curtir nada do Fluminense, ele foi lá, curtiu, comentou a publicação do Fluminense, botou um monte de palminha, né? Mostrou que gostou dessa contratação por parte do Fluminense, e é um jogador que, repito, jogou bola na mão de Fernando Diniz. Acho que o auge dele no Fluminense foi com o Marcão, depois que o Diniz saiu. Ele fazendo dupla de ataque ali com o Johnny Gonzalez naquele 4-4-2 do Marcão. Mas ele jogou muita bola com o Fernando Diniz, né? Começou a se destacar no time do Fluminense, tanto é que, né, logo virou titular. Então, assim, o Marcos Paulo é um jogador que o Diniz gosta e ele gosta do Diniz. Então, é um jogador que poderia ser pedido pelo Diniz.
Como eu disse no começo do vídeo, está encostado lá na Europa. Foi contratado pelo Atlético de Madrid, com certeza não vai jogar lá. Até achei na época, né, meio doideira ele ir para lá, porque eu acho que ele não combina nem um pouco com o estilo de jogo do Simeone. Mas ele foi para o Atlético de Madrid, está emprestado no Famalicão, não está rendendo, não está jogando. Então, assim, para o jogador pode ser interessante um retorno ao Brasil, um retorno ao Fluminense, que é um time que ele conhece já, né? Que, segundo ele, tem muito carinho, e eu não duvido, tá no Fluminense desde criancinha, com um técnico que gosta dele, que sabe trabalhá-lo, né? Que também teve isso no Fluminense. Quando o Odair assumiu, o Marcos Paulo começou a perder bastante espaço. Ele foi titular no começo, mas já não estava mais conseguindo render. Muita gente chamando até de Morto Paulo. Eu não chamava, tá? Eu chamo de Mortonelli, sim. Pode achar que eu chamava, mas não chamava porque eu adorava o Marcos Paulo. Fiquei puto com ele depois, mas eu adorava o Marcos Paulo, defendia muito ele, dizia que era craque do esporte, enfim. Gostava muito do Marcos Paulo, até por isso que eu fiquei bastante chateado com a saída dele. Acho que é um jogador que tem bola, tá? Tem potencial. O negócio do Marcos Paulo ele tem que estar, acho que ele tem que estar se sentindo querido e tem que tomar uma chacoalhada para jogar a bola. Acho que o Fernando Diniz é ideal nisso para ele. Então, por isso que eu acho que o empresário dele e ele próprio podem acabar engolindo um pouco esse orgulho nessa situação com esse imbróglio com o Fluminense e verem, né, com bons olhos um retorno dele ao Brasil. Para jogar aqui, voltar a render, voltar a, enfim, estar em alta para quando voltar lá para o Atlético de Madrid ou para algum outro clube europeu receber mais chances. Seria bom para o Fluminense? Cara, por um lado, acho que sim, porque o Marcos Paulo tem qualidade técnica, tá? Ele tem muito futebol, eu acredito nisso, eu acho ele muito bom jogador. O negócio dele é que ele estava meio displicente, parece estar meio assim avoado. Acho que o Fernando Diniz pode botar ele nos eixos. O Marcos Paulo nos eixos, querendo jogar bola, é um jogador que faria muita diferença positivamente para o Fluminense. Tá certo? Só que, por outro lado, né, viria por empréstimo. Acho difícil o Atlético de Madrid liberar ele para o Fluminense definitivo. Acho difícil ele querer vir definitivo para o Fluminense. Enfim, é uma situação toda complicada aí. Então, acho que ele viria por empréstimo. Então, seria uma vitrine, né? Ele jogaria bem no Fluminense e acabaria saindo, como foi o Caio Henrique, como foi o Alan, como foram outros aí. O próprio Evanilson, né, que era nosso, saiu, voltou, enfim. Então, assim, acho difícil por esse lado. Agora, sobre o que eu falei no começo de achar difícil ele voltar, citei aqui o Evanilson, eu acabei de lembrar disso, né? Evanilson também saiu de uma maneira mais ou menos parecida ali com o Marcos Paulo, né? Assinou um pré-contrato com a Tombense, fechou com a Tombense e dane-se o Fluminense, né? Mas reassinou, né? Voltou por empréstimo para o Fluminense, jogou a primeira metade de 2020 aqui até ser vendido para o Porto. Ou seja, tem um precedente aí para o Marcos Paulo poder voltar, enfim. Mário Bittencourt já engoliu o orgulho outras vezes. Beleza que ele é Eduardo Duran, né, que o pessoal fala muito, o empresário do Evanilson, o Marcos Paulo não é. Mas, enfim, deixo essa aqui no final do vídeo para a gente finalizar dessa maneira, com essa pulguinha atrás da orelha. Talvez não seja tão impossível um retorno do Marcos Paulo. E eu acho que esse fator Fernando Diniz pode acabar impulsionando muito como é que é? Esqueci como é que fala a palavra. O reatar desse casamento. Reatação, reatamento, sei lá. O reatar desse casamento Marcos Paulo Fluminense, acho que podemos ter um remember, uma volta aí, e o casamento pode dar certo, cara. Acho que pode dar certo. Sim, tá certo. Essa é a minha opinião. Quero saber de vocês. Eu sei que a torcida do Fluminense, muita gente tem birra com o Marcos Paulo, pegou raiva, até porque 2020 dele, né, foi muito abaixo, jogou nada. Enfim, fez aquele golaço contra o Atlético Paranaense e logo depois, bum, saiu do Fluminense. Enfim, foi muito complicado. Então, o Marcos Paulo, a torcida do Fluminense costuma ter opiniões fortes. Mas eu quero saber de vocês aqui da Central Fluminense, o que vocês acham? Acham que é possível o retorno do Marcos Paulo ao Fluminense? Acham que é desejável o retorno do Marcos Paulo ao Fluminense? Deixa aqui nos comentários para a gente debater, tá certo? Já dei minha opinião, então vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.